Olá, pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, professor Noslen, e a professora Gláucia. Professora de redação do Clube do Noslen. Exatamente. Para quê? Para mais um do Enem com o Noslen e com a Gláucia. Que é aula 3 de revisão de redação. O Enem com o Noslen, que é o que? Nossa revisão anual para o Enem. Bora lá? Muito bem, pessoas, aula 3 de revisão, aula 3 de redação e, obviamente, a gente vai continuar falando de redação, certo? Afinal de contas, é o nosso tema de agora. E hoje falaremos sobre o que, professora? Saiba como usar os textos motivadores no Enem. É, pessoas, esse jogralzinho tá cada vez mais afinado. Isso aqui não. Muito bem, gente, para começar falando dos textos motivadores, primeira coisa, você precisa entender a intenção de cada um dos textos motivadores. Isso é importante. Normalmente a gente tem de 3 a 4 textos motivadores na prova de redação do Enem, certo? E esses textos motivadores, eles têm um porquê de estar ali. Além de, obviamente, motivar, né? Eu já sempre falo para vocês, motivado, tô motivadinho. Motivar você a escrever. Também eles têm uma sequência lógica, né, prof? Isso mesmo. Então, os primeiros normalmente vão explicar o tema, os do meio ali vão trazer dados, e o último vai trazer ou uma proposta de intervenção ou ideias para que você desenvolva uma proposta, ou propostas que já existem relacionadas a esse tema. E como esses textos motivadores são de vários gêneros diferentes, e aí já vem uma ligação com a prova de códigos e linguagens, é legal você perceber se é um poema, se é uma propaganda, qual que é a intenção desses textos ali, no que eles vão te ajudar a entender esse tema. Exatamente. Então, isso é importante, você pegar essa lógica dos textos motivadores ali e para poder depois, lá na frente, na hora da prova mesmo, você poder utilizá-los de alguma forma. A gente vai falar mais sobre isso. Bom, 2. Pense no projeto de texto, em qual parte encaixar esse repertório. Isso, então eu tenho ali os textos motivadores, mas onde é que eu coloco esses textos motivadores dentro do meu texto? Isso é importante. Isso, eu vou fazer um projeto de texto, a gente vai falar mais sobre ele nas próximas aulas, e ele tá bem detalhadinho lá no Clube do Noslen. Projeto de texto nada mais é do que fazer como se fosse um projeto de como vai ser a sua redação. Então, o que eu vou trazer no primeiro parágrafo? Qual é o meu tema? Qual é a minha opinião? Qual é o meu desenvolvimento 1? Qual é o meu desenvolvimento 2? Então, onde é que eu vou encaixar cada uma das coisas? Então, eu posso pensar assim, professora, eu tenho um filme para usar, mas eu podia, então, pegar os dados do texto motivador. Ou, eu queria começar explicando o tema, professor. Então, você pega a explicação que a gente tem ali nos textos motivadores. Ou, por exemplo, né, já existe uma proposta de intervenção e eu quero complementar essa proposta que já existe? Então você também vai pensando ali onde utilizar. Isso é legal, porque olha só, a gente está falando para você que você pode usar os seus motivadores, mas não que só use eles. Guarda essa informação, porque essa é a parte importante, né? Usar os dados a seu favor, obviamente, e não copiar os textos de lá. Por quê? Primeira coisa, você vai usar as suas palavras para dizer o que está escrito no texto. Isso né? É importantíssimo. A cópia, ela proibida. Não pode ser utilizada, ela é proibida. Então você não pode copiar, mas você pode modificar com as suas palavras determinado trecho. Exatamente. E aí quando você tem os dados, por exemplo, você traz os dados, então aí uma coisa importante, né? Você vai usar esses dados a seu favor. Então se o dado lá é 500 milhões, você fala meio milhão. Não, 500 mil, você fala meio milhão. Ah, é verdade. Professor de português é difícil, né? 500 milhões, você fala meio bilhão, né? É isso? Eu não sei. Tá, 500 mil, você fala meio milhão. Pronto, você já ajustou. Ou seja, você, de certa forma, manipula esses dados, mas manipula mantendo-os verdadeiros, né? Não mudando as informações que você manipula tem a linguagem, na verdade, né? Isso, exatamente, é isso mesmo. Então você pode fazer esse jogo de cintura, digamos assim, né? E utilizar esses dados a seu favor, manipulando esses dados, né? Parafraseando essas informações, colocando ali essas informações com as suas próprias palavras. Show de bola, muito bom. Coloque as referências sempre de maneira correta, isso é importante, tá? Então, se você pegou lá os dados do texto 2, por exemplo, o texto 2 é lá do g1.globo.com, você vai referenciar isso, vai colocar que esses dados foram retirados desse texto. Então, você não pode escrever assim, no texto, os dados do texto 2, não. Ou no texto 2, ou no texto 3, não. Não, você vai fazer o quê? Dados retirados do gráfico do g1.com.br, e aí você vai ter toda essa referência onde? Embaixo do texto 2 vai estar lá a referência. Mas é importante lembrar que você não precisa trazer essa referência completona, porque às vezes o site dá esse tamanho aqui. Pode só dizer no site do G1, por exemplo. Isso, você não precisa colocar https, www, né? Pode só colocar de acordo com o G1 ou no site do G1, na globo.com. Globo.com, você pode ser mais sucinto nessa referência. Você só precisa imaginar assim, que o seu corretor não teve acesso
acesso àqueles textos motivadores e por isso você precisa apresentá-los como se ele não tivesse visto nenhum desses textos. Então, por isso que você precisa apresentar dessa forma, imaginando que ele não teve acesso a esse gráfico, não teve acesso a essas informações e você precisa trazer, então, toda essa referência para ele. Show de bola, é isso mesmo. E, obviamente, né, não use apenas os textos motivadores, né? Obviamente, como repertório, vai trazer o repertório aí, o repertório original seu também. Então, o texto motivador vai somar forças com o seu repertório. Essa é a ideia. Isso. Não é que você fique preso só aos textos motivadores. Até porque se você ficar preso apenas aos textos motivadores, você não tira a nota máxima na competência 2. Então, você precisa trazer ao menos um repertório externo. Essa aula é para te mostrar que você pode usar os textos motivadores, não há problema algum em utilizá-los, mas você precisa utilizá-los de maneira adequada e não ficar preso apenas aos textos motivadores. É isso, é isso. E se você entendeu isso, você sabe também que você pode encontrar mais disso ainda onde? No clubedonoslen.com.br, com aulas mais aprofundadas com nós dois e com correção de redação, e também esse link está na descrição também. Não esquece, dia 5/9 às 19 horas aqui no canal tem uma live de redação para a gente poder falar um pouquinho mais aprofundado, fazer análise de texto e quem sabe ter um cupom. Vai ter brinde, cupom. Bingo? É um bingo? A gente vai fazer um bingo também de redação. Brinde, cupom nesse aulão também? Com certeza teremos brinde e cupons para que você possa, nessa reta final, se preparar aí para o Enem. Ou então, se você ainda está no segundo ano do médio, por exemplo, vai fazer o Enem só no outro ano, você pode também já adquirir esse processo de redações corrigidas para o próximo ano. Tamo junto, certo, pessoas? Ah, se você gostou desse vídeo, faz o quê? Já compartilha com todo mundo, se inscreve no canal, deixa seu likezão, comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula e, obviamente, passa no clubedonoslen.com.br, certo, pessoas? É isso, obrigado, prof. Tamo junto. Eu que agradeço. Beijo no coração, Tchau, valeu. Beijo. Fui!